Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Nos caminhos da espiritualidade, nós precisamos nos lembrar do Salmo e juntos dizermos: que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios? Os irmãos e irmãs provavelmente já ouviram falar da comunidade dos insatisfeitos. O relato de Gênesis, capítulo 3, é muito mais do que uma narrativa da queda. Ele é um reflexo muito profundo da insatisfação que habita o coração humano desde o Éden. A serpente, com a sua astúcia, ela desafia não apenas a palavra de Deus, mas semeia a dúvida na alma de Eva. Será que Deus disse mesmo? Essa pergunta é o início de um ciclo de insatisfação e incredulidade, que define não apenas o primeiro pecado, mas também os padrões do comportamento humano ao longo dos tempos. A queda não é apenas sobre desobediência, é sobre um desejo insaciável de ser como Deus, de alcançar o que parece ser inalcançável. A tragédia está em perceber, tarde demais, que a promessa da serpente traz consequências irreversíveis. A insatisfação que encontramos aqui, ela não é uma característica exclusiva de Adão e Eva, mas ela é um reflexo da nossa própria luta contra os limites que Deus nos impõe para o nosso bem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 10 a 14, ele apresenta uma contracultura a essa insatisfação, declarando: já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias, onde eu estiver e com que eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Paulo aprendeu o segredo do contentamento, confiar plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias. Mas em contraste, Adão e Eva demonstram o que acontece quando a insatisfação prevalece sobre a confiança. A partir da queda, nós formamos a comunidade dos insatisfeitos, uma sociedade marcada pela busca incessante por algo mais. O que vemos em Gênesis é que a insatisfação humana, ao invés de gerar crescimento, frequentemente nos conduz ao caos. Como discípulos de Deus, nós somos chamados a uma contracultura que desafia esta narrativa de insatisfação. E para isso, nós devemos cultivar hábitos que refletem a verdade, o cuidado e o zelo, marcas distintivas de uma comunidade discipulada pela Trindade. Em contraste a isso, os hábitos da comunidade dos insatisfeitos muitas vezes refletem a lógica do mundo lá fora, métricas do mundo dos negócios, linguagem superficial e uma ênfase exagerada na individualidade. Em vez de uma relação de segurança mútua, onde todos são enviados, falam em nome de todos e celebram uns aos outros, a insatisfação gera isolamento. Perdemos a capacidade de vivermos em reconciliação, e as memórias negativas tornam-se fantasmas que nunca superamos. Como o pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer alerta, a comunhão cristã só é possível quando todos reconhecem a cruz como a base da sua unidade. Imagine você viver em um lugar sem defeitos. Esse era o Éden.
Mas a insatisfação cegou Adão e Eva para a perfeição do que eles já tinham ali. Eles estavam em comunhão diária com Deus, uma relação direta, profunda e transformadora. E ainda assim, escolheram trocar a eternidade por um momento passageiro. Essa troca reflete as nossas próprias escolhas. Frequentemente trocamos Deus por prazeres efêmeros, como ganhar uma discussão, por exemplo, humilhar alguém ou provar um ponto em que nós estamos certos. Como discípulos, somos chamados a reconhecer que essa luta ainda acontece. A cada dia somos confrontados pela mesma dúvida da serpente. Será que Deus quer mesmo o seu bem? Quando acreditamos nessa mentira, abraçamos a consequência dessa troca: inquietação, vazio espiritual e uma vida desconectada de Deus. O sociólogo e filósofo francês Gilles Lipovetsky lançou lá em 1983, no longínquo 83, uma obra seminal para entendermos os tempos de hoje. O nome da obra é A Era do Vazio. Lipovetsky descreve um processo em que as instituições tradicionais, incluindo a igreja, perdem o seu papel central na vida das pessoas. O individualismo contemporâneo redefine, inclusive, a religiosidade. Nos afasta das práticas coletivas organizadas como o culto, como a adoração, como a gratidão, para outras formas subjetivas e emocionais de espiritualidade. Essa tendência aponta para um relacionamento com o divino que não depende mais de uma doutrina ou de uma estrutura litúrgica, mas de uma busca pessoal e emocional. Deus é cada vez mais interpretado de maneira individualizada. Deus é visto apenas como uma força que apoia o nosso bem-estar e o nosso crescimento interior. Contudo, buscamos na palavra de Deus o antídoto para essa comunidade dos insatisfeitos, para a era do vazio, para a sociedade do efêmero. E o Salmo 116 nos traz esse antídoto. É uma expressão de gratidão a Deus por sua intervenção misericordiosa e pelo livramento de situações em que somos atacados por dúvidas e aflições. O Salmo 116 faz parte de um conjunto chamado Halel egípcio, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Esses salmos eram recitados pelos israelitas nos momentos de festa, nos momentos de celebração, de comemoração, como a festa das primícias, como a Páscoa. E aqui o salmista relata os benefícios do Senhor na sua vida, reconhecendo que Deus é o seu refúgio, Deus é a fonte da sua esperança e que Deus basta para nos satisfazer. E ao responder à própria pergunta que ele faz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, o salmista destaca ao longo do texto, primeiramente, o amor e a misericórdia do Senhor. Logo nos primeiros versos, 1 e 2, o salmista declara: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O salmista aqui enfatiza o amor de Deus, e o amor de Deus é a resposta à bondade divina em ouvir as suas orações. E o fato de Deus inclinar os seus ouvidos é uma imagem que demonstra a sua disposição para atender e cuidar das necessidades do seu povo, ressaltando a proximidade do Senhor com aqueles que clamam a Ele. O amor e a misericórdia do Senhor. Mas o salmista prossegue, e ele falará do livramento e da proteção nos momentos de angústia. Nos versos 3 e 4,
o salmista descreve a sua situação. Talvez de angústia, de aflição, ele diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aqui nós vemos a intensidade do sofrimento do salmista. Sofrimento que faz com que o salmista se encontre à beira da morte, com um sentimento de tristeza profunda. No entanto, o salmista clama ao Senhor: ó Senhor, livra a minha alma. E Deus lhe respondeu. Isso mostra que Deus é aquele que ouve e responde às orações do seu povo, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade. Mas o salmista prossegue: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele vai novamente explicar outro benefício: a bondade e a justiça do Senhor. No verso 5 vemos uma declaração que caracteriza o Senhor. O salmista diz: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem compaixão. A bondade, a justiça e a misericórdia de Deus são destacadas aqui como atributos que garantem a proteção e o cuidado divino sobre aqueles que nele confiam. O verso 6 é lindo. O Senhor cuida dos simples. O Senhor cuida dos humildes. O Senhor cuida dos desprotegidos. A ideia aqui é que não é necessário sermos fortes, poderosos. A graça do Senhor é que nos sustenta. O salmista prossegue: que darei eu ao Senhor? E ele fala do descanso que todos nós precisamos ter na presença do Senhor. No verso 7, o salmista se dirige à sua própria alma e diz: volta, minha alma, ao teu repouso. Descansa, ó minha alma, pois o Senhor te fez bem. Numa sociedade dos insatisfeitos, nós queremos mais e mais o tempo todo. Não há tempo para o dolce far niente. Mas o repouso é um símbolo de paz, que resulta da confiança em Deus. E o salmista reconhece aqui que por causa dos benefícios do Senhor, ele descansa e não teme as adversidades que virão. O descanso é um dos grandes benefícios para o povo de Deus. E o descanso nos proporciona a paz que excede todo o entendimento. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? E o salmista fala sobre a gratidão e o cumprimento dos votos. Versos 12 a 14, aqui há uma reflexão: como eu posso retribuir os benefícios do Senhor? Não há como eu retribuir da mesma forma proporcional como Deus cuida de nós. Mas eu posso oferecer o cálice da salvação. Eu posso cumprir os votos que eu fiz ao Senhor diante do povo. E trazendo para nós hoje, diante da comunidade, aqui, quando o povo de Deus se reúne em corpo de Cristo, aqui está uma atitude de profunda gratidão do salmista e a compreensão de que o melhor meio de honrar a Deus é obedecer e louvar o seu nome publicamente. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? E o salmista vai falar nessa última parte sobre o cuidado de Deus, mesmo no momento mais triste do ser humano, que é a morte. O verso 15 é um dos versículos mais tocantes desse salmo.
quando ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aqui o salmista indica que Deus está atento e cuida dos seus servos até o último momento. Porque a morte não é vista aqui como um fim trágico, mas como algo precioso diante de Deus. Pois ele recebe os seus santos com amor, com cuidado, reafirmando aqui a esperança da vida eterna. Por isso a comunidade dos insatisfeitos, ela deve se transformar numa comunidade de gratidão e de louvor. Como eu disse, o Salmo 116 é um antídoto contra essa insatisfação dos dias atuais. E para podermos exercitar o Salmo 116, nós precisamos nos focar nas disciplinas espirituais que nos conectam ao eterno, e especialmente a disciplina da ação de graças. Porque ao rendermos graças a Deus, aprendemos a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo diz isso belamente. Ele reconhece e agradece a Deus pelas preocupações, pelas ajudas e pelas orações dos santos, porque elas refletem o cuidado de Deus por nós. Menos distrações digitais, mais atenção às relações humanas. É nas companhias, é nas conversas significativas e nos momentos simples que nós experimentamos os vislumbres do Éden. Pela ação de graças, nós não cairemos na tentação de substituir o que é eterno por aquilo que é passageiro. Experiências, conquistas e histórias de vida são valiosas, mas nenhuma delas podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O teólogo judeu austríaco Martin Buber disse que a eternidade dura só um instante. Mas é nesse instante, em nossa caminhada diária com Deus, que encontramos segurança para recomeçar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Finalmente, irmãos e irmãs, a ação de graças a Deus resgata a transcendência. Sem transcendência, nossas orações tornam-se meras palavras. Nossa comunhão torna-se apenas uma afinidade social. E a nossa fé perde a vitalidade espiritual. A transcendência nos conecta à realidade do Deus eterno, que não apenas está presente, mas nos disciplina diariamente para vivermos de maneira santa e plena. O Salmo 116 nos ensina que a resposta correta às misericórdias de Deus é uma vida de gratidão e louvor. O salmista experimentou a dor, clamou a Deus e foi liberto, e agora responde com obediência e adoração. Os benefícios do Senhor incluem livramento, descanso e o cuidado constante que Ele oferece ao seu povo. E assim nós somos incentivados a confiar nele em todos os momentos da nossa vida, tanto nos tempos de angústia quanto nos tempos de paz, sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos. Jesus é o cumprimento da esperança e do livramento descrito pelo salmista. Portanto, o Salmo 116 aponta para Jesus como nosso único mediador, aquele que ouve as nossas orações, nos livra da morte espiritual e nos oferece o descanso eterno. O Salmo, portanto, é um convite para que, assim como o salmista, nós possamos viver uma vida de gratidão e dedicação ao Senhor, reconhecendo que Cristo nos dá todos os benefícios que nos conduzem à vida eterna e a um relacionamento íntimo com Deus. Para sairmos da comunidade dos insatisfeitos e entrarmos na comunidade daqueles que agradecem e louvam a Deus pelo seu cuidado. Que Deus nos abençoe e que Ele fale profundamente ao seu coração, no nome de Jesus.